Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo eu ia também passar resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou deixar para colocar no vídeo dessa quarta-feira, beleza? Que deve sair na quinta. Resultados, que não tem só Série B, né? Tem vários outros campeonatos rolando. Então vou colocar tudo isso em um próximo vídeo. Aqui é especificamente de Mercadão da Bola, tá? Vamos embora que tem muita notícia. Começando aqui pelo pedido do Fluminense ao Paysandu para que se devolva ao zagueiro Luan Freitas. E esse zagueiro está saindo do Paysandu e voltando para o Fluminense. Santiago Simon, esse jogador estava no River Plate e fechou com o Toluca do México até 2029. Maximovic, esse jogador fechou até 2028 com o Al-Shabaab Al-Ali dos Emirados Árabes. O jogador Calabria, ex-Milan, fechou por 3 temporadas com o Panathinaikos da Grécia. É de 5 temporadas o contrato de Lucas Ferreira, jogador saído do São Paulo, com o Shakhtar Donetsk. O goleiro Stevan Bait fechou por 1 temporada com o Strasbourg da França. O Utrecht da Holanda fechou também por 1 temporada o contrato com o centroavante Sebastian Haller, saído do Borussia Dortmund. Namasso, centroavante, fechou aqui por empréstimo com o Auxerre da França. Vamos em frente. Thiago Tomás, esse jogador saiu do Wolfsburg e fechou com Stuttgart, também da Alemanha, por 4 temporadas. Geubius, esse jogador fechou com o Paris FC da França. O jogador Rafa Mir, gente, centroavante, que o Botafogo aqui do Rio de Janeiro até tem interesse nesse jogador. Ele saiu do Sevilha por empréstimo e vai jogar no Elche, também da Espanha. Calimoendo, centroavante, oficializado pelo Nottingham Forest até 2030. Makati, ex-Manchester City, oficializado pelo Nottingham Forest por 5 temporadas. Douglas Luiz, esse jogador por 30 milhões de euros, está saindo da Juventus e chegando para o Nottingham Forest. Contrato de 5 temporadas também. O jogador John Lucumi está saindo do Bolonha da Itália e fechando com o Sunderland da Inglaterra. O jogador Awatara está fechando por 5 temporadas com o Brentford da Inglaterra. O Flamengo contratou para o seu time sub-17 Isaac. Esse é um jogador promessa da base do Fortaleza e agora é o mais novo reforço do Flamengo para a base. É um atacante, tá? Se não falei. Bom, o Flamengo que fechou com a Betano, né? É seu novo patrocinador master. Expectativa de um patrocínio de 250 milhões, certo? Agora para o Flamengo. Vamos lá, gente, até final da Série B, Luan Poli, goleiro, é o mais novo reforço do Cuiabá, inclusive já foi apresentado oficialmente. Até 2028, Pablo Roberto, ex-Casapia de Portugal, novo reforço do Fortaleza. Luiz Gregório, volante, fecha com a América de Paulista. Renato Alves, volante, rescindiu o contrato com o Náutico. Júnior Oliveira, treinador do Águia de Cumaru, para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Itamar Schurli, gente, treinador demitido do Retrô, aqui de Pernambuco. Elan Ricardo, volante, oficializado pelo Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu vou falar de outro jogador que foi oficializado também, tá? Pelo Atlético Paranaense, que eu não quero trazer o nome errado aqui, gente. Bom, Rodrigo Santana, treinador de maneira oficial, não é mais treinador do ABC de Natal. Jogador Aloísio sai do Goiás e fecha com o América Mineiro. Jogador Leandro Garcia fechou com o Atlético Paranaense, mas para 2026, não para agora, né? Pelo que eu entendi, pelo menos. Vamos em frente.
O contrato do jogador Eric Noriega, repetindo, o contrato do jogador Eric Noriega com o Grêmio, né? Com o Grêmio, é de 4 anos, beleza? Vamos em frente. Dalberson, esse goleiro, tá fechando com o Guarani de Campinas. Tava no América Mineiro, se muito me engano. Tá, mas fechou com o Guarani. Bom, gente, só falando que o contrato do goleiro Dalberson com o Guarani vai até final de 2026, tá? O Vélez da Argentina tá fechando a contratação do atacante Lanzini, que já passou, né? Por exemplo, aqui no Brasil, pelo Fluminense. Aqui também outra notícia, passa daqui a pouco. O Cruzeiro, gente, fechou a contratação do atacante Sinisterra, que chega do Bournemouth, lá da Inglaterra, né? Aqui também. O Torpedo Moscou da Rússia está fechando a contratação de Luquinhas, do Fortaleza. O AZ Alkmaar da Holanda está contratando, ou está muito perto de contratar, o atacante brasileiro Wesley Patati, que joga no futebol de Israel, né? Atualmente, no Apoel. Rodrigo Rodrigues, atacante, chegando para o Curitiba, do Esperance da Tunísia, muito avançado, né? Para chegar. Alan Franco renova com São Paulo até 2028, galera. Vamos em frente. Eric Bailly, ou Bailey, fechou contrato de 2 temporadas com o Real Oviedo da Espanha. É um zagueiro. Jogador Carlos Cuesta, repetindo, o jogador Carlos Cuesta, que estava fechando com o Vasco da Gama, deve estar indo para o Spartak Moscou da Rússia. Andrés Gomes, esse jogador foi oficializado pelo Vasco, é empréstimo com opção de compra. Romero, zagueiro argentino, renovou contrato com o Tottenham por 4 temporadas. Por empréstimo, o Strasbourg fechou a contratação do jogador português Rafael Luiz. Vou dar uma olhadinha nessa notícia aqui, gente, para passar para os amigos. Kevin Carlos, centroavante espanhol, fechou por 5 temporadas com o Nice da França. Greffi, esse goleiro, fechou com o Lyon por 4 temporadas. Lyon também na França, né? O jogador Kubula fechou por 1 temporada com o Mallorca da Espanha, me parece por empréstimo. O Bayer Leverkusen fechou por 1 temporada também por empréstimo a contratação do meia argentino Cláudio Echeverri, junto ao Manchester City. Por empréstimo do Zenit, esse jogador que tinha voltado para o Zenit, né? O Sport Recife havia dispensado esse volante, e ele voltou para o Zenit e já foi reemprestado. Duqueiroz, emprestado para o Orenburg, da Rússia. Pimentinha, atacante ou meia atacante histórico do futebol maranhense, já passou até pelo Botafogo do Rio de Janeiro, agora vai jogar no IAP do Maranhão, o Campeonato Maranhense de 2026. Carlos Terãs, zagueiro, mais uma contratação de mais um estrangeiro para o Atlético Paranaense. O Paysandu avança para contratar o atacante Pedro Vitor, que já passou pelo Remo, de Belém do Pará, o seu rival, e joga atualmente na Coreia. Aqui também o jogador Matheus Salabria. Matheus Salabria. Esse jogador do Al Ain, dos Emirados Árabes, está fechando com o Bahia, é um atacante. Dudu Cruz, esse jogador fechou com o Figueiras de Portugal, é um brasileiro, tá? Aqui também, o Santos vai rescindir o contrato de Rainer, que está emprestado ao CRB de Alagoas. Ele teria postado nas redes sociais comemorando o gol do David, do Vasco da Gama contra o Santos. A diretoria santista não gostou disso, está rescindindo o contrato com o jogador. Pedro Carmona, esse ex-jogador, vai ser auxiliar técnico agora do Buriram United da Tailândia. O York United do Canadá fechou a contratação de Jessé Costa, chegado do Corinthians. Caio Rangel, esse jogador fechou com o Serrano do Rio de Janeiro. Palmeiras oficializou a contratação de Carlos Miguel, goleiro. Beleza, gente? Hasley, que está no Retrô, é um meia, fechando com o Atlético Goianiense, possivelmente. Vamos em frente.
Maricá do Rio de Janeiro contratou o meia Caio Vitor, ex-Náutico e ex-Volta Redonda. Também aqui, jogador Miguel Gutierrez, oficializado pelo Napoli, com mais nova contratação, lateral esquerdo. Nicolas Jackson, esse centroavante, renovou contrato com o Chelsea até 2033. Aqui também, vamos lá, a gente troçar. Esse jogador belga renovou contrato com o Arsenal por uma temporada. O atacante aqui, que eu vou dar uma checada no nome. Bom, Matheus Bach. Esse é o filho do Tite e, por enquanto, vai ficar como treinador interino do Santos. Jorge Sampaoli, o próprio Tite, são nomes cotados aí pelo Santos, tá? O Okafor, atacante suíço, está saindo do Milan e está fechando com o Leeds United da Inglaterra. Aqui também, gente. Bom, trazendo notícias atualizadas do Bayern de Munique, gente. Provavelmente, o Bayern de Munique não deve mais contratar ninguém nessa janela, gente. Aparentemente, tinha tudo encaminhado para contratar o atacante Nkunku, atacante que pertence ao Chelsea. Mas o Bayern de Munique só quer por empréstimo. O Chelsea só quer por venda. O jogador só quer se for permanente para sair do Chelsea pro Bayern de Munique. E hoje surgiu a notícia de que os caciques do Bayern de Munique, como são chamados, os chefes do Bayern de Munique, Uli Hoeneß e Rummenigge, teriam passado a recomendação para a diretoria esportiva do Bayern de Munique, que é o Mark Zebel, o Edson, o Dressen, né? Também, que só contratasse jogador agora para o Bayern de Munique se for por empréstimo até o final da janela. Lembrando que a janela encerra no dia 1º de setembro, beleza? Ao menos na Alemanha. Então, o Bayern de Munique deve não contratar mais nenhum jogador, gente. Bem provável. O Nkunku, inclusive, surgiu a notícia hoje, pode estar indo mesmo para o RB Leipzig da Alemanha, tá? O RB Leipzig teria voltado aos contatos com o Chelsea para contratar o atacante francês. Vamos aguardar. Tudo pode mudar? Pode. A princípio, o que se sabe é que o Bayern de Munique deve utilizar muito na temporada a base, tá? Muitos jogadores da base devem também entrar aqui nesse time do Bayern de Munique, já que tem outros jogadores lesionados, pelo menos 5 jogadores lesionados atualmente no Bayern de Munique. No caso do japonês, o Ito, tá voltando. No caso do Davis, daqui a pouco volta também. O Werner é um outro jogador que está machucado, mas deve voltar em breve também. Então vamos aguardar, beleza? Mas é essa a notícia, as notícias do Bayern de Munique, gente, de maneira atualizada, beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui.